Bom dia, você, minha irmã, meu irmão, muita paz e alegria no seu coração, tudo bem? Seja bem-vindo, minha querida, meu querido, que possamos fazer uma boa reflexão da palavra de Deus, clamando a São Jorge. Hoje celebramos o dia de São Jorge, ele é padroeiro do Rio de Janeiro, a catedral lá do Rio é de São Jorge, então hoje é festa no Rio de Janeiro e também feriado no Rio de Janeiro, olha só. Que Deus abençoe, Ana. E que possamos nós pedir a intercessão desse grande santo de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada. São Jorge é lógico, parece uma imagem, ele matando um dragão, não é isso? Ele era um militar do Império, isso é no século IV, ano 303. Criou-se assim muitas lendas em torno de São Jorge, Mas o que na verdade aconteceu é que ele era militar e ele se tornou cristão e não queria mais perseguir os cristãos conforme o império estava fazendo. E aí ele entrega a vida dele para Jesus e por causa disso ele foi martirizado. Porque na verdade houve uma conversão na vida dele e ele mudou de vida, não é isso? Mas conta-se assim várias lendas, uma delas é que numa certa cidade lá, tinha um dragão lá que estava perturbando a cidade, Então, dragão a gente sabe como é que é, Mais lenda do que história, não é isso? E ele foi lá e com a cruz de Cristo, ele matou o dragão. Sob o poder da cruz de Cristo. Então, daí vem toda uma lenda a respeito da pessoa dele, e a imagem dele aparece ele matando um dragão, Como soldado que ele era, militar que era, e foi lá defender aquela cidade. Com isso, ele recebeu uma vultuosa quantia em dinheiro que ele distribuiu tudo aos pobres, tá bem? Então, essa é a história mais ou menos aí de São Sebastião, de São Jorge, perdão, e que nós possamos aí nos entregar a ele aí, pedindo a sua intercessão. Tá bom? Para a honra e glória de Deus. Eu falei São Sebastião, Na verdade, a Catedral do Rio de Janeiro é de São Sebastião, não de São Jorge. Tudo bem? Estamos aí com São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro. Bem, hoje também nós temos aí a Palavra de Deus, estamos ainda na 8ª de Páscoa, que termina amanhã, não é isso? E vamos pedir a graça de Deus. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Amém a você que está conosco. Seja bem-vindo. Chegando aí. Estamos aí na 8ª de Páscoa, Celebrando o dia desse grandioso homem de Deus, São Jorge. Pessoal, vamos pegar o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15, tá bom? 9 a 15. Essa parte do Evangelho de Marcos, capítulo 9 até o capítulo 16, versículo 9 até o versículo 20, também é uma passagem que foi colocado, provavelmente depois de Marcos, porque faltam alguns manuscritos antigos, essa passagem aí. Mas foi colocado no Evangelho um pouco depois do outro, mas deu certo, É algo maravilhoso para nós. Vamos lá? Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria de Magdala, de quem tinha expulsado 7 demônios. Olha, não vamos confundir a Maria de Magdala com aquela mulher que o pessoal estava querendo apedrejar, que foi pega em adultério, e nem com Maria, aquela que estava lá na casa de Simão lavando os pés de Jesus com perfume, tá bem? Não tem nada a ver uma com a outra.
Maria de Magdala, que nós sabemos é o que está escrito aqui, que foi retirado, Jesus tirou dela 7 demônios. Foi ela noticiá-lo aos que estivera com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Quando souberam que Jesus vivia e que ela o tinha visto, não quiseram acreditar. Mais tarde ele apareceu sobre outra forma a dois entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas esses tampouco acreditaram. Por fim apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, está aí. A palavra de Jesus para nós hoje, é até o versículo 15 mesmo, né? É importante para nós percebermos esses fatos ocorridos, né? Em que Maria Madalena vai lá mostrar para os apóstolos a pessoa de Jesus ressuscitado e eles não acreditam em Jesus, não é isso? É um problema seríssimo isso, né? Não acredita no Senhor e o Senhor falando com eles depois, chamando a atenção deles. Aqui acontece duas coisas interessantes. Primeiro, apareceu para Maria Madalena vai lá falar para os apóstolos, ele estava lá chorando a morte do Senhor, estava lá, né? No sentido de um velório por Jesus que tinha morrido. Maria Madalena vem, conta para eles o que aconteceu com ela, e eles não acreditam em Maria Madalena. Depois chega aqueles outros 2 discípulos, que são os discípulos de Emaús, né? Que Jesus tinha aparecido para eles lá no caminho, eles estavam indo para casa, na roça, lá no campo, né? E eles chegam e contam para os apóstolos também não acreditam. É um problema, né? O anúncio da palavra de Deus, o anúncio do Cristo ressuscitado é rejeitado pelos próprios apóstolos. Olha só. Isso mostra para nós a dificuldade que nós temos de evangelizar, né? De falar de Jesus e as pessoas acreditarem. É a mesma coisa. Aí Jesus aparece para eles e chama a atenção deles. Quer dizer que o pessoal que me viu fala de mim e vocês não acreditam? O que é isso? Tem que ver para crer? Né? O próprio evangelista João vai falar, né? Felizes daqueles que não viram e creram. Jesus mesmo fala isso para eles, né? Vocês estão me vendo, mas felizes daqueles que não vão me ver ressuscitado e vão crer. Somos nós, né? Porque na verdade não precisamos ver Jesus ressuscitado. Nós precisamos experimentar a ressurreição de Cristo, que acontece na nossa vida pela graça do Espírito Santo. Isso é o que nós precisamos e o que acontece conosco e com a igreja nesses 2000 anos. Quem viu Cristo ressuscitado foram os apóstolos, lá no período da primeira comunidade cristã, e mais nada. Ninguém mais viu. Depois da ascensão de Jesus ao céu, ele não apareceu assim, ressuscitado para mais ninguém. Ele vai aparecer para um a outro aí, escolhido, né? Como aconteceu com Santo Antônio, como aconteceu com São Francisco, com São Tarcísio e tantos outros aí. Não é isso? Mas aí são casos à parte. Né? Mas a igreja, ela vive o Cristo ressuscitado na experiência do Cristo ressuscitado. Uma experiência pessoal. É aí que nós vivemos, né? E Jesus fala para eles, vocês também são cabeça dura, né? Não apareceu, não vieram contar para vocês a experiência que eles tiveram comigo e vocês nada, não acreditaram, continuaram na incredulidade. Olha aí a diferença da vida da pessoa com o Espírito Santo e sem o Espírito Santo. Porque quando alguém anuncia Jesus Cristo para nós,
se nós também não formos movidos pelo Espírito Santo, a palavra bate e some. Agora, quando o Espírito Santo age no coração da pessoa, a palavra de Deus vem e a palavra transforma em vida. Isso acontece com todos nós. Na evangelização, quando nós vamos evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, o Espírito Santo tem que estar nela também, para que a palavra anunciada aqui encontre eco no coração da pessoa e a pessoa aceite Jesus como Salvador e Senhor, entende? Então, quando a pessoa está com o coração fechado, não adianta, vai falar, isso acontece muito dentro de casa. O pai, a mãe fala para o filho, não sei o que, papapá, nem tchum. Quando nós deparamos com uma pessoa com o coração fechado, que você fala de Deus para ela e nada resolve, sabe o que você tem que fazer? Rezar por aquela pessoa. Aí a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, sabe como é que é? Aí é oração. É o que nós precisamos fazer. Depois de muito orar, olha, Santo Agostinho e a mãe dele. Ela rezou, não 33 anos, porque ele tinha 33 anos, mas pelo menos uns 20 e poucos anos, ela rezou para a conversão do seu filho, né? E ele se converteu. E olha o santo que ele foi, né? Então nós precisamos muito olhar para isso, tá bom? Aqui Jesus chama a atenção dos apóstolos, porque na verdade eles não acreditaram nem nos discípulos de Emaús e nem Maria Madalena. E foram 3 que vieram anunciar, né? Que nós vimos Jesus, e não adiantou nada. Nós não podemos ser assim, tá bem? Jesus chama a atenção deles e fala, olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O resto desse texto aí não está no evangelho de hoje, mas está lá, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E eis os milagres que acompanharão aqueles que crerem, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não fará mal, imporão a mão sobre os doentes e esses serão curados. É a continuação desse evangelho. Jesus fala para ele, ide, vai, é uma ordem de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quer dizer, vocês não acreditaram neles que vieram pregar o evangelho para vocês, que eu estava ressuscitado. Agora eu mando, vão, todos vocês, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E eles foram? Não. Somente depois de Pentecostes que eles foram. Porque até então aqui eles estavam sem a presença do Espírito Santo na vida deles. Depois que eles receberam o Espírito Santo em Pentecostes, aí a igreja nasceu, porque aí a evangelização começou. Pregação de Pedro, 5 minutos de pregação, 3.000 pessoas converteu no dia de Pentecostes, entendeu? Aí é o Espírito Santo que vem e opera, é ele que faz. Se eu estiver aqui falando sem a presença, a ação do Espírito Santo, a minha palavra é morta, morre aqui mesmo. Mas se a palavra está sendo movida pelo Espírito e o mesmo Espírito está no teu coração, essa palavra é vida na sua vida. Então eu preciso estar cheio do Espírito Santo e você precisa estar cheio do Espírito Santo para que a palavra de Deus gere vida na vida de cada um de nós. É o que nós precisamos, irmãos. O Jesus dá uma ordem, ide. Hoje ele dá essa ordem para você e para mim. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E ele continua. Aquele que crer e for batizado será salvo. Que não crer será condenado. Não é que as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus vão ser condenadas, não. Aquele que recebe o evangelho, aquele que recebe a anunciação da palavra de Deus e não se converte, aí está dentro d'água. Agora, nós podemos expulsar demônio em nome de Jesus, falar novas línguas, impor a mão sobre os doentes, eles serão curados, né? Se manusearão serpentes, coisas do mal, não lhe fará mal.
É uma palavra de Jesus, é uma ordem do Senhor. Entende? Quando alguém estiver doente na sua casa, vai lá e reza para ela. Senhor, cura, Senhor, derrama tua bênção, Senhor. É isso que nós precisamos fazer no fogo do Espírito Santo, que é a nossa vida de santidade, de caminhada para Deus. Entendeu? Meu irmão, minha irmã, muita paz para você. Vamos celebrar esse final de semana com muita alegria. Domingo da Misericórdia, nós vamos celebrar amanhã. Muita alegria e paz para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.